pessoal, então dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai falar agora de mais um pronunciamento técnico, que é o pronunciamento técnico CPC 16, tratando dos estoques. E esse pronunciamento, a correlação dele com a norma internacional é a IAS número 2, lá do IFRS. Então vamos para os objetivos, para a visão geral desse pronunciamento. Qual que é o grande objetivo aí do pronunciamento técnico CPC 16? É definir, prescrever, o tratamento contábil que deve ser aplicado aos estoques. E quem são esses estoques? Então, basicamente, pessoal, os estoques, eles são compostos de três grandes grupos, de três grandes grupamentos de ativos. O primeiro deles é aquele formado por produtos, por ativos que estão destinados à venda no curso normal das operações da empresa. E aí, pessoal, é todas as empresas de varejo, que vendem, que compram e vendem produtos que a gente conhece por aí afora, os supermercados, as lojas de varejo, de produtos que a gente está tão acostumado a ver e a trabalhar com elas. Então, esse é o primeiro grande grupo de estoques, ativos destinados à venda no curso normal das operações. O segundo grande grupo de ativos que compõem os estoques são aqueles que estão em processo de produção ou que vão ser usados na prestação de serviços, que são, pessoal, os suprimentos e matérias-primas, que a gente compra essas matérias-primas e coloca elas aí no processo de produção. Então, esses produtos vão se transformar em produtos acabados que vão ser destinados à venda. Então, a gente tem os produtos prontos, os produtos acabados. A gente tem o segundo grupo, que são esses produtos que vão ser transformados em produtos acabados, as matérias-primas. E, por fim, pessoal, a gente vai ter aquele estoque na forma de almoxarifado, que representam aqueles produtos que a empresa vai consumir, mas não vai transformá-lo em produtos acabados. Esse terceiro grupo entram aí material do expediente, material de higiene que a gente utiliza, resma, cartucho, que na verdade a empresa consome, mas não no processo produtivo, consome aí em outras atividades operacionais. Então, três grupos: materiais acabados, mercadorias para venda, produtos que vão ser utilizados no processo produtivo e os materiais de expediente e demais suprimentos. Esses estoques que nós acabamos de falar, eles têm um critério de mensuração, E qual que é o critério de mensuração desses estoques? A gente precisa comparar o valor do estoque com aquele valor que a gente pode encontrar no mercado. E aí tem aquela grande máxima, Custo ou valor de mercado, valor realizável, dos dois o menor. Então, esse é o critério básico de mensuração dos estoques. Nós precisamos ter esses estoques mensurados por um valor minimamente que possa ser realizado. Se esse valor não puder ser realizado, se esse custo do estoque não puder ser realizável, ele não pode ser mensurado por ele. Se o valor do meu custo não puder ser realizado, não puder ser vendido, não puder ser transformado em dinheiro, o meu estoque não pode continuar mensurado àquele valor. No entanto, é importante que a gente perceba que quando a gente fala de valor realizável líquido, lembra custo ou valor realizável, valor de mercado, dos dois o menor. Quando a gente fala de valor de mercado ou valor realizável líquido, é importante que a gente se atente a um fato. Vamos lá, vamos dar um exemplo para poder explicar isso daí. Suponha que eu tenha um determinado produto, um produto qualquer na minha empresa, como pode ser esse daqui, um produto que é um passador de slide, e esse produto o custo dele foi R$50. Então, para a minha indústria produzir isso aqui, foi R$50. No entanto, eu espero
quero vendê-lo por 70. Então, R$ 70 é o valor estimado de venda. Porém, para que eu venda esse produto, eu vou ter algumas despesas. Despesas que são associadas à venda. Quais são essas despesas? Despesa de comissão, impostos associados à venda e demais despesas que não é custo e sim despesa que está relacionada à venda desse passador de slide. Então veja, se o meu valor realizado, o meu valor estimado de venda é R$ 70, suponha nós R$ 70, né? Mas para que eu venda, eu tenho uma despesa de 10, então o meu valor realizável líquido é 70 menos 10, então é R$ 60. Então eu tenho que comparar o custo do meu estoque com 60, que é quem? É o valor de venda, que é o valor de mercado, menos as despesas associadas à venda. Então, quando a gente falar custo ao mercado dos dois o menor, a gente tem que se lembrar que esse mercado representa o quanto a gente recebe líquido pela venda desse produto, tá? Falando em custo, né? Falando em custos dos estoques, vamos agora aprender um pouquinho como que esse custo ele é formado. Em outras palavras, quais são os elementos que compõem o custo do meu estoque? Quais elementos, quais gastos eles entram para compor o custo do estoque? Será que é qualquer tipo de gasto? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O custo do estoque, o valor de custo, integra os seguintes elementos. O quanto a gente vai pagar para adquirir aquele estoque, que é o valor, né, do produto, o gasto que a gente vai ter para adquirir aquele produto, e demais custos associados. Exemplo, tributos. Quando a gente fala de tributos, a gente tem que levar em consideração que existem dois tipos de impostos que incidem. Aqueles que são recuperáveis e os que não são recuperáveis. Qual que é o maior exemplo de um imposto que é recuperável? O ICMS. Então, o ICMS, quando a gente adquire um produto, ele tem um imposto incidente sobre ele. No entanto, o que é que a gente faz com esse imposto? A gente tira ele do custo, ele não integra o custo. Por quê? Porque ele vai ser compensado quando nós formos vender. Então, o ICMS é um exemplo de um tributo que não integra a base de cálculo do custo. Mas, se por exemplo, eu estiver falando de um produto importado, qualquer que seja, pode ser até esse passador de slide aqui. Se ele fosse importado, eu teria que pagar um imposto de importação quando ele entrasse na alfândega brasileira. Então, o tributo que eu fosse pagar para esse passador de slide aqui, ele iria compor o custo do meu estoque. Compreende? Então, ia ser o valor que eu iria pagar para comprar, mais o imposto de importação. Outro gasto muito comum é o frete. Veja, eu comprei esse produto e ele foi fabricado na China, mas não é chinês, viu, pessoal? Mas, enfim, digamos que ele fosse chinês. Eu ia pagar um custo para trazer, ia ter que pagar um frete, houve um pagamento de um frete para trazer o produto lá do Xing Ling para cá, para o Brasil. Se eu arcar com esse frete, se esse frete for pago por mim que estou comprando, que é o frete na categoria FOB, quando quem compra paga o frete, então esse frete entra no meu custo, porque sou eu que estou pagando pelo frete. Então, é o preço do meu passador de slide, mais o imposto de importação, porque eu comprei lá no Xing Ling, na China, e mais o frete que eu estou pagando para trazer o meu passador de slide. Perceba que é um passador de slide extremamente importante. Isso daí compõe o custo do produto. Agora, o que é que pode deduzir? Deduz descontos comerciais ou abatimentos que porventura eu consiga, né? Um abatimento no pé da nota por eu ser uma boa compradora, por eu ter um bom histórico, né? E eu conseguir ali um desconto no ato da minha compra. Esse valor deduz do custo. E também deduz
tributos e os impostos recuperáveis, que como a gente explicou, é o famoso ICMS, tá? IPI também, tá, pessoal? Se eu for uma indústria e eu comprar um produto que nele tenha IPI e eu for vender e esse produto também incidir o IPI sobre ele, o IPI para a indústria tem o mesmo tratamento que o ICMS tem para o varejo, ele é recuperável, tá? Mas, enfim, então recapitulando, vamos lá, preço de compra mais impostos não recuperáveis, a exemplo do imposto de importação do meu produtozinho do Xing Ling, mais o frete que eu tive que pagar para trazer ele lá da China para cá, menos aí qualquer tipo de desconto ou abatimento que eu tenha conseguido e menos os impostos que eu posso recuperar, no caso o meu ICMS. Muito bem. Vamos agora dar um exemplo de despesas ou gastos que não compõem o custo do estoque. Eu gosto muito de falar, por exemplo, da fábrica de picolé. Eu acho que picolé é um exemplo bacana. Veja, todo mundo conhece o picolé Magno, né? Aquele sorvete maravilhoso de 100 mil calorias, pronto. Esse picolé Magno, maravilhoso, lindo, né? Todo mundo gosta desse sorvete, inclusive eu. Ele não tem aquela casquinha maravilhosa, crocante, faz croque, croque, pronto. Como é que aquele picolé é feito? Você tem todo o processo produtivo, e ali vão entrar todos os custos, né, relacionados ao picolé, e ele vai ficar prontinho. Só que eu vou precisar resfriar esse picolé para poder eu fazer mergulhar ele naquela maravilhosa calda de chocolate, para deixar ele crocante, para poder embalar e vender. Então, moral da história, lembre do Magno, mentalize o Magno na sua frente. O Magno está pronto sem a casquinha, ele vai ficar resfriado, o picolé está pronto, mas pelado, sem casquinha. Aí eu mergulho ele na minha maravilhosa calda de chocolate branco com castanhas, e aí eu resfrio ele novamente, embalo e coloco ele para vender. Veja, entre um processo produtivo e outro, eu tive um resfriamento do picolé, correto? Esse resfriamento de picolé, ele é custo do picolé. Por que ele é custo? Porque ele está dentro do processo produtivo. Terminei, embalei o picolé, e o picolé agora já está pronto para o caminhão chegar. Aí eu vou deixar ele numa outra câmara frigorífica, esperando o caminhão. A energia, gasto com energia elétrica dessa câmara frigorífica, que está lá brigando o picolé pronto, esperando o caminhão chegar, essa energia elétrica, ela pode ser considerada um custo. O que é que vocês acham? A energia elétrica da câmara frigorífica que está lá refrigerando o picolé pronto. Isso daí é um custo? Não é, certo? Por quê? Porque só é custo aquele gasto com o resfriamento que está dentro do processo produtivo. Quando ele já terminou o processo produtivo, aquilo ali já vai ser uma despesa, não é? Então, um exemplo de despesa que não é custo é, por exemplo, esse gasto com armazenamento que está fora do processo produtivo. Um outro exemplo, gastos administrativos. Vamos pensar numa fábrica, tá? Na fábrica do picolé Magno maravilhoso, tudo de bom. E nós somos os contadores dessa fábrica de picolé Magno maravilhoso, tudo de bom. A gente lá é o contador dessa fábrica. O nosso salário, o que é que vocês acham que ele representa para a composição de custos do picolé? Vocês acham que ele é despesa ou ele é custo? Não é? Então, o salário do contador, nesse caso, é uma despesa. Por quê? Porque a gente não faz parte do processo. Se eu existir ou se eu não existir, isso não vai interferir no processo produtivo do picolé. Mas, se você pensar em uma empresa de auditoria, por exemplo, o salário lá, nosso, enquanto contadores, numa empresa de auditoria, de consultoria, aí o nosso salário, ele já é custo, porque a gente faz parte do processo, entre aspas, produtivo de prestação de serviço. Então, veja, determinados tipos de despesas podem ser custos em determinados locais. A exemplo do salário do contador na fábrica ou o salário do contador numa empresa de consultoria contábil. Então, pessoal,
a gente viu o que é custo de estoque, né? E o que é que não representa custos de estoques e sim são consideradas despesas. Então, agora que a gente já aprendeu, né, como que a gente compõe esse custo, né, como que a gente vai montar o custo do estoque, né, todos os gastos necessários para que nós possamos colocar o produto à disposição da venda. Agora, pessoal, uma coisa importante é que nesse nosso curso, né, em Societária 1, a gente vai tratar basicamente de varejo. Por quê? Porque vocês vão ter uma disciplina de custos, onde vocês lá vão trabalhar com todas as metodologias de custeio, absorção, né, custeio direto, o ABC, enfim. E lá, quando vocês estudarem custos, lá em contabilidade de custos 1 e 2, enfim, vocês vão estudar melhor esses critérios, essas metodologias. No nosso caso em societária, é bom que a gente entenda que a gente vai trabalhar basicamente com varejo, ou seja, compra de mercadoria, venda de mercadoria. Quais são os custos, quais são os gastos que compõem esse custo, como que eles devem ser mensurados e como é que a gente vai apresentar isso no balanço, tá? Então, é importante que a gente entenda que se a gente estiver tratando de indústria, vão haver aí uma série de gastos, né, de custos de transformação que a gente não vai ver na nossa disciplina de societária, tá? Muito bem. Então, a gente viu os custos desses estoques. E agora a gente vai estudar um ponto bem específico, que é o método de custeamento desses estoques. Como assim? A gente entendeu como é que esse custo ele é formado, como é que o valor do estoque ele é formado. Todos os gastos que estão ali agregados ao processo de aquisição. Agora perceba, o estoque está lá, o estoque está mensurado, mas ele pode sofrer variação em seu valor a partir do método que eu vou utilizar para mensurar esse custo quando ele for vendido, quando esse estoque for baixado. Como assim? Nós vamos ver que o pronunciamento técnico CPC 16 nos apresenta três métodos para que a gente possa mensurar esse custo do meu estoque. Quais são eles? Os estoques com características individuais e os demais tipos de estoque. Então, perceba, compus o meu custo, meu passador de slide, comprado lá no Xing Ling, onde eu fiz a composição dele, preço de compra, mais os impostos de importação e mais o frete. Então, esse é o valor do meu estoque. Está lá no meu ativo, tá certo? A depender do método que eu vou mensurar isso aqui, quando ele for vendido, presta atenção, a partir da maneira que eu vou mensurar isso aqui, quando esse estoque deixar de ser estoque e se transformar em custo, processo de venda, esse estoque pode sofrer variação. Vamos lá. Suponha que eu não tenha mais um passador, que eu tenha agora carros. Eu sou agora a fábrica Fiat, tá bom? E os carros foram sendo produzidos, ok? E aí eu vou ter uma série de carros no pátio da minha fábrica. Um carro é um tipo de estoque que ele pode ser identificado de forma individual. Então, cada carro, entenda, eu tenho lá a composição do custo dos meus carros no pátio da fábrica. Estão todos lá os meus carros, ok? Bom, quando eu for começar a vender esses carros, e como o carro é um produto que pode ser identificado de forma individual, quando eu começar a baixar, quando eu começar a trazer do estoque para compor o custo da mercadoria, quando ele for ser transformado em custos, que entrar na DRE, sair do ativo e baixar para a DRE, entenda, eu sei exatamente qual é o carro que está sendo baixado, porque o carro eu posso identificar ele pelo chassi. Então eu sei exatamente qual é o carro que está sendo baixado, que está sendo vendido. Então eu não vou misturar, entenda, o custo de um ativo em detrimento do custo de outro
outro ativo. Se eu tiver 2 Fiat Uno branco pelado, o custo de um, de composição, de formação de um, é perfeitamente identificável em relação a outro, porque eu tenho o chassi que identifica. Tá dando para entender isso? Agora veja esse passador de slide numa indústria, tá, que fabrica passador de slide. Passador de slide é uma coisa minúscula e que isso aqui é feito 300 mil ao mesmo tempo. Fiz um lote e esse lote teve por custo de produto fabricado R$40. Esse aqui, fiz o lote. O meu segundo lote, presta atenção, o meu primeiro lote foi R$40, tá lá. O meu segundo lote, ele já não custou R$40, ele custou 45. Porque houve aí um acréscimo na matéria-prima, houve um aumento de salário do pessoal da produção, enfim. O segundo lote é um pouco mais caro, tornou-se um pouco mais caro do que o primeiro lote. Então, o primeiro lote custou 40 e o segundo lote custou 45. Quando eu for vender meus lotes, eu não tenho como identificar um a um, porque são todos iguais, não tem uma identificação específica. Então, quando eu for vender, eu vou adotar um dos 2 métodos, ou o custo médio ponderado ou o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O que vai acontecer se eu usar o custo médio ponderado? Preste atenção comigo. O primeiro lote não custou 40. Quando eu adicionar o segundo lote, o custo médio do primeiro vai ser afetado pelo do segundo. E o custo médio total dos meus ativos vai ser modificado. Porque eu vou ter o primeiro mais o segundo. Quando eu for fazer a baixa para vender, pessoal, que eu usar o custo médio ponderado, eu vou ter que as mercadorias que estão chegando por um preço diferente vão, de alguma forma, interferir no custo final. Porque o custo que vai ser baixado na demonstração de resultado, ele vai ser uma composição do custo que já havia com as novas mercadorias que entraram. Deu para perceber a diferença? Em uma indústria automobilística ou em determinados produtos que podem ser identificados de forma individual, o custo do produto que está sendo vendido é perfeitamente identificado. E ele não se mistura com outros produtos iguais. E que, porventura, podem ter tido um custo diferenciado por qualquer motivo. Porque como ele é identificado de forma individual, quando eu baixar, ele vai ser baixado aquele produto cujo custo foi perfeitamente composto e identificável. Agora, se eu tenho, por exemplo, caneta Bic, comprei uma caixa de caneta Bic, 200 caixas de caneta Bic, por um determinado valor, está lá no meu estoque. Fiz uma segunda remessa de compras, por um valor um pouco maior. Quando eu for vender as canetas, o custo da mercadoria vendida vai ser um reflexo do que já tinha com as novas entradas. Se for por um preço maior, aumenta. Se for por um preço menor, reduz. É isso que eu quero dizer em relação aos métodos de custo dos produtos. Entenda, eu compus o custo do meu estoque, formei lá o valor, que é o preço de compra, mais o frete, mais impostos e outros gastos. Tá lá. Esse valor do meu estoque, quando ele se transforma em custo, ele pode ser, se for utilizado o método da identificação específica, aquele custo vai diretamente para a demonstração de resultado, aquele estoque, ele vai diretamente para a demonstração de resultado como sendo aquele custo, ou aquele valor do meu estoque, ele pode ser modificado em função de novas entradas
de produtos por um custo diferente. Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, nesse sentido, existem dois métodos, que é o custo médio ponderado, onde as novas entradas vão afetar o custo dos estoques como um todo, ou para mais ou para menos, e o PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, onde os primeiros estoques vão sair, vão compor o custo em detrimento dos últimos. Então, o valor do custo, o custo da mercadoria vendida, ele vai ser formado a partir da data de entrada desses estoques nos ativos da companhia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Bom, então a gente já viu, né, como é que funciona o custo dos estoques, né, e como é que esse valor desse estoque ele pode ou não ser afetado a partir de novas entradas, que são os métodos de custeio. Agora a gente vai falar de uma coisa bem bacana e bem importante, que é a imparidade dos estoques. Então, o que significa isso? O que a gente viu? Que você tem um estoque, isso aqui, que ele tem um custo, R$40, que seja. Isso aqui precisa ser vendido, pelo menos, vendido e realizado de forma líquida, pelo menos por R$40. Por quê? Porque, do contrário, o valor que eu investi nos meus estoques, eu não vou conseguir recuperar. O nome disso se chama irrecuperabilidade dos estoques. Então, pessoal, é o seguinte: se eu tiver produtos no meu estoque e que eu não puder realizar aquele produto por aquele valor minimamente, é necessário que eu reconheça uma perda. E isso pode acontecer por diversos problemas. Vamos pensar assim. Aparelhos eletrônicos, né? Celular. A gente comprou um celular achando que está abalando com um celular novo. 2 meses depois sai uma versão nova do seu celular. Significa que você já não abala mais nada, tá certo? Quem está abalando agora é o coleguinha do lado que está com a versão atualizada. Bom, mas a parte disso, a empresa que vende, que comercializa esse celular, quando lança uma versão mais nova, automaticamente o modelo anterior fica obsoleto ou parcialmente obsoleto. E provavelmente os consumidores vão atrás dos modelos mais novos, mais bonitos, etc. e tal, mais atualizados, enfim. E aí o que acontece? Ninguém vai querer mais aquele produto velhinho, não é? E aí o seu preço de venda, o seu valor de mercado cai. E aí pode ser que fique difícil para a empresa vender os produtos que ficaram obsoletos. Se isso for verdade, é necessário que se reconheça uma perda em relação aos produtos obsoletos. Uma outra possibilidade é se por acaso tiver um problema no armazém. Se tiver chovido, se tiver, sei lá, caído umas caixas aí, uma por cima da outra, um elefante passou e destruiu parcialmente lá o galpão, né? Uma manada de elefantes assim no meio do Saara, entendeu? Os elefantes com as trombas, todas elas, enfim. E aí danificou alguns estoques. Porque pode acontecer, pessoal, falando sério, pode acontecer um estouro de elefantes, eles passando por cima dos estoques. Pode ter algum tipo de dano. E aí o que acontece? Se isso for verdade, aquele estoque que ficou danificado vai também ter o seu preço de venda reduzido. E aí é necessário que a gente reconheça uma perda em relação a esses produtos, tá? E por fim, a opção mais plausível é uma crise econômica. Se o país estiver em crise econômica, que todo mundo estiver liso, sem dinheiro, um tostão para gastar, provavelmente as vendas vão diminuir. E é provável que sejam reconhecidas perdas em relação aos estoques. Então, recapitulando, se os produtos ficarem obsoletos, se uma manada de elefantes passar por cima e danificar o seu estoque, ou se o mercado estiver ruim, provavelmente o valor de venda dos produtos vai cair. E é necessário que a gente possa vir a reconhecer perdas. O nome disso se chama irrecuperabilidade dos estoques. Um outro detalhe é o seguinte, né? É bom falar do ponto de vista do contador. Como é que o contador vai se certificar
que o valor de venda dos produtos caiu, né? Então é necessário que ele se documente, que ele encontre evidências, tá certo? De que o seu produto, o produto da empresa que ele está trabalhando, não tem mais aquele valor de mercado e que realmente está ruim, está preta a coisa. Então, os preços estão caindo, as pessoas não estão comprando, aquele produto em particular não consegue ser vendido. Então, ele precisa, pessoal, ter algum tipo de documento, suporte, alguma documentação hábil, as últimas vendas, um registro das últimas vendas, que comprove que o valor da venda está caindo em relação ao seu custo que está lá. Então, ele tem como comprovar pelas últimas vendas que o preço de venda está caindo e que está já emparelhando com o seu custo. Ou pior, que o preço de venda está caindo ao ponto de ficar abaixo do preço de custo. Ele tem essa documentação, ele tem o valor das últimas vendas. Então, nesse caso, ele tem uma documentação hábil, ele tem as evidências, tá certo? A respeito da recuperabilidade dos estoques. No slide a gente tem um exemplo, né? E nesse exemplo ele diz o seguinte: eu tenho uma determinada matéria-prima que custa R$100. Então, R$100 é a minha matéria-prima da minha indústria. E aí eu vou pegar essa matéria-prima e vou transformar ela em produto acabado, ok? Os gastos, tá certo? Para que eu transforme a matéria-prima em produto acabado é estimado aí em R$60. Então, o custo do meu produto é 160. Matéria-prima mais o processo produtivo, ok? 160. Agora veja, para que eu venda esse produto que custou 160, eu vou ter uma despesa de R$30. Então, 160 de custo mais R$30 de despesa de venda. Então, é necessário que eu consiga vender esse produto por um valor acima de 190. Se eu vender ele, por exemplo, por 200, eu não tenho perdas, porque os 200 cobrem os 160 e os 30 da despesa com venda. Por outro lado, se eu não conseguir vender isso, por exemplo, por 190, só consigo vender por 180, então eu vou reconhecer uma perda de R$10. Alguns detalhes importantes. R$10 é a perda, ok? Beleza. O produto custa 160, para eu vender mais 30, 190, mas eu só vendo por 180. Perda de R$10. Qual é o lançamento contábil? Débito de perda. Perda por irrecuperabilidade. Vai direto para DR. Crédito de estoque. Vou lá e reduzo o valor do meu estoque. Tudo bem. Meu estoque ficou reduzido em R$10. Terminou o ano, fechei o balanço e lá está o meu estoque reduzido em R$10 na fotografia final do meu balanço patrimonial. Publiquei o balanço, iniciei o próximo ano com aquele meu estoque com uma redução de R$10. No ano passado, que foi onde eu fotografei e registrei a perda, a economia estava um desastre. Todo mundo liso, desemprego, uma confusão danada. No ano seguinte, de forma mágica, a economia começa a se recuperar. Virado no campo, vendendo, todo mundo com emprego, ganhando milhões. Estagiário, salário médio, R$10.000. Estagiário. De escritório de contabilidade, trabalhando 4 horas, R$10.000. Aí todo mundo bombando, dinheiro no bolso que só moléstia, vamos comprar. Aí a economia aquece, vum! Claro que no próximo ano, provavelmente o valor de venda lá daquele meu produto ultrapassou o custo em muito, né? Então eu tenho aí o valor de venda, eu posso vender esse produto não por 180, mas por R$500. Pergunta. Primeiro eu vou fazer
conseguia somente vender ele por 180, aquele produto agora eu vendo por 500. Certo? Vamos reverter a perda. Qual é o valor máximo que eu posso reverter? R$10. Que foi o valor que eu tirei. Então, se eu tirei 10, eu devolvo apenas 10. Não mais do que isso. Eu não posso acrescer valor. O custo do meu estoque, voltando à fita, preço de compra, impostos de importação, frete. Se eu for uma indústria, processo produtivo, fechou o custo, acabou-se, ali é meu custo. Não consigo vender pelo custo, senta e chora e reconhece a perda. R$10. No outro ano, virado na gota, vendo por R$500, vendo por R$1.000, reverto quanto? 10, que é a perda que eu tinha calculado. Mas, para eu reverter essa perda de R$10, tem uma condição indispensável. É necessário que no próximo ano, no final do próximo ano, esteja no estoque aquele mesmo produto o qual recebeu a perda de 10. Então, vamos voltar à fita. Eis o meu passador de slide que já está ficando famoso, tá certo? Aí, esse passador, especificamente esse passador, ele teve uma perda de R$10. Ok? Tirei R$10 do seu custo. Débito de perda, crédito de estoque. Esse passador está no meu estoque por R$10 a menos. Quando virar o ano, pessoal, no próximo ano, suponha, tá certo, que esse mesmo passador permaneça no meu estoque até o final do ano. Se isso for verdade, ou seja, se este passador estiver no meu estoque no final do próximo ano e realmente eu puder vendê-lo por R$500, o que quer que seja, para esse passador especificamente eu posso reverter os R$10. Mas, se no outro ano, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, o passador for vendido e eu tiver comprado outro passador, outro produto, e eu estiver conseguindo vender esse meu passador de slide, outro passador por 500, por 1.000, pelo que quer que seja, eu não posso reverter a perda no final do ano. Sabe por que eu não vou poder reverter a perda? Porque aquele estoque que recebeu a perda, ele já foi vendido. Eu não posso, pessoal, acrescentar R$10, devolver R$10 a um estoque que não existe mais. Para que eu possa reverter esta perda, é indispensável que o estoque permaneça lá no meu ativo. Se ele tiver sido vendido, eu não tenho que falar de reversão. Ficou claro para vocês? Quando eu reconheço uma perda, eu só posso reverter a perda no ano seguinte se aquele item estiver no meu estoque. Se ele já tiver sido vendido, pronto, já era a minha reversão. A reversão de perda, ela só vai existir se o produto que sofreu a perda ainda tiver no estoque. Bom, pessoal, então, com isso a gente encerra, não é? Essa aula de estoque, ela é bem curtinha, na verdade, porque a gente vai trabalhar muito isso nos exercícios, onde a gente vai ver a composição dos custos e essas perdas por irrecuperabilidade. E qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Mais uma vez a gente pede que vocês enviem essas dúvidas por e-mail, né? Em relação ao que foi falado. E se for uma dúvida assim muito complicada, né, que exija uma dissertação muito grande na resposta, e quando for no nosso encontro presencial a gente discute, então vocês aí esperam para que a gente se encontre e aí eu falo pessoalmente, tá?
Mas se for uma dúvida que dê para a gente responder por e-mail, a gente desenrola. Um abraço a todos e bons estudos.